A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. E nós devemos compreender que não basta estar apenas dentro do corpo. É necessário que façamos parte do corpo. E nós fazemos parte do corpo quando não somente estamos no corpo, mas o corpo está em nós. Porque se nós estamos no corpo, mas o corpo não está em nós, nós apenas somos um corpo estranho dentro do mesmo corpo. Ora, os cravos da cruz também estiveram no corpo, mas eles não faziam parte do corpo. Eles eram frios, eles eram contundentes, que feriam um corpo, eles eram duros. Eles estavam no corpo, mas eles não tinham o corpo neles. E quando nós não temos o corpo em nós, quando nós não trazemos o corpo em nós, e estamos no corpo, temos que tomar cuidado para que não sejamos semelhantes aos cravos que estiveram no corpo, que atravessaram o corpo, que estavam dentro do corpo, mas eles mesmos não eram o corpo. Isso existe. E existe quando nós fazemos o quê? Quando nós ferimos o corpo. Quando nós somos, eu volto a dizer, um corpo estranho dentro do corpo. Então, tudo isso de trazer, comer o pão que simboliza o corpo de Cristo e trazer este corpo para dentro de nós, nós estamos vivendo o corpo. É necessário, uma das coisas tão importantes é que esta pandemia, por motivos óbvios, roubou muito de nós, não apenas da igreja, mas de famílias, é a questão da comunhão. Por quê? Por causa do afastamento social, da necessidade, que me entenda bem, eu não estou criticando, nem negando que essas coisas tinham que ser feitas e ainda têm que ser feitas. Mas por causa desse afastamento, famílias foram afastadas, estiveram
afastadas, não puderam manter a comunhão familiar. Isso é algo muito preocupante. Nós não sabemos ainda ao certo o quanto de enfermidades emocionais serão produzidas por causa desta pandemia. A pandemia, ela não apenas ataca por meio deste vírus, que me permita chamar um vírus maligno. Nós hoje mesmo soubemos que o pastor apóstolo Fred Berry está entubado com Covid. Quantos mais ainda irão sofrer, quando não morrer, por causa deste vírus? E então, por motivos óbvios, nós começamos a ter outros costumes e muito do que é a comunhão, que a Bíblia chama a comunhão dos santos, não pôde ser realizado. Ora, deixe-me abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo, nem querendo ser um negacionista, dizer vamos nos abraçar, Deus vai nos proteger. Não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos realmente clamar ao Senhor que esse tempo passe, porque esse tempo está longe ainda de passar. Ainda temos que ter todos os cuidados, ainda temos que ter toda a prudência. Muitos dos que fecham os olhos à realidade e num espírito escapista fogem para um devaneio, para uma outra realidade e acabam sendo alvos disso. Eu ouvi um senhor na cidade, não me lembro o nome da cidade, que é a cidade dos Estados Unidos em que menos pessoas foram vacinadas, que eles se recusam a serem vacinados. Uma cidade praticamente completa faz isso. E eu quero incentivar você a ser vacinado. Ser vacinado é uma coisa boa. É uma coisa boa. Eu já fui vacinado, eu e minha esposa, estou esperando a minha terceira dose. E as pessoas, não, cuidado, a terceira dose é muito perigosa. Gente, tem perigos, tem tudo isso. A gente tem que crer que Deus nos guardará em tudo. Em tudo. Mas a Bíblia diz o quê? Sejam prudentes e sejam simples. Então, por prudência, nós devemos agir. Há pessoas que estão dizendo, e eu quero abrir aqui um parêntese, chamam isso, dizem, já é a marca da besta. Isso não é a marca da besta, pelo amor de Deus. Se é a marca da besta, eu nunca tomaria essa vacina. Ela não tem nada a ver com a besta. Pelo menos assim eu creio. Assim eu creio. Nós precisamos manter algo essencial. Famílias, por favor, mantenham comunhão. Mas nós não podemos estar juntos. Mas olha, deixe-me dizer uma coisa, por uma videochamada ou por uma chamada, você não passa o vírus. Amém? Então nós temos que ter comunhão, nós temos que estar perguntando aos outros como é que você está, como estão as coisas, isso em família, mas isso também na família da fé, que é a igreja. Eu me alegro de ver o Vitor está chegando de uma exploração, vamos chamar assim, de um campo de negócios. Então, eu me alegro de ver o Vitor aqui hoje, e me alegro de ver cada um de vocês aqui hoje. Aos poucos nós estamos retornando, mas há algo muito natural que acontece conosco, porque foram praticamente 2 anos de isolamento. 2 anos de isolamento. E eu louvo a Deus que nós não perdemos ninguém aqui na igreja por Covid. Glorifique ao Senhor por isso. Glorifique ao Senhor, porque eu vou te contar, isso é uma bênção.
Isso é uma bênção. Claro, houve alguns que tiveram, alguns que passaram por isto, e que, graças a Deus, Deus os guardou. Talvez o Luciano Gaúcho tenha sido o caso mais forte que houve aqui no nosso meio, e graças a Deus ele está bem, aleluia. Ele está bem. Não é fácil, isso não é uma coisa com a qual nós temos que brincar. Mas eu falo que existe o retorno à igreja naturalmente, por força das circunstâncias, naturalmente. O retorno à igreja tem suas dificuldades. Eu chamo isso do fator Babilônia, ou da síndrome de Babilônia. Sabe, sair do Egito, o povo saiu de uma vez toda, mas sair de Babilônia, Babilônia te prende. E não te prende por escravidão. Te prende porque você começa a fazer parte, a sua vida está em Babilônia. E largar a Babilônia para voltar a Jerusalém, tanto que foi difícil, houve 3 grupos nas Sagradas Escrituras, foi um grupo, depois foi outro grupo, depois foi outro grupo. Eles não conseguiram sair em peso. Quando foram levados no cativeiro de Babilônia, eles choravam, eles tinham saudades de Jerusalém, saudades da terra. Até um salmo diz que os estrangeiros viam e diz: cante-nos as músicas da sua terra, e nós penduramos as nossas harpas. Não há em nós alegria para cantar isto e tudo. É algo tremendo e é uma verdade, mas passaram o seu tempo. E o povo foi se adaptando. Por quê? Eu e você, que levamos a coisa a sério, nossa igreja, durante um grande período, nossa igreja permaneceu fechada, não é verdade? Fechada. As obras, olha gente, eu vou te contar, Deus é Deus de milagres. Porque as obras continuaram aqui. E quando nós voltamos, ainda voltamos com dificuldades. Pessoas que se acostumaram, é difícil usar um termo como esse, mas eu prefiro se adaptaram àquela realidade. E ainda agora, nós temos que seguir, lavando nossas mãos, usando máscara, álcool em gel quando necessário, mas acima de tudo tendo esses bons hábitos que são importantes para vencermos isto. A vacinação, eu não sei se você concorda comigo, a vacinação é uma parte da solução, mas ela não é toda a solução. Há algo que está acontecendo com as crianças que nasceram no meio da pandemia, porque foram tão guardadas, que a imunidade delas baixou, porque elas não tiveram exposição para poder desenvolver imunidade. Então agora elas vão desenvolver de qualquer jeito, porque começam de novo as aulas, e quantos pais aflitos que levam a criança uma vez ao colégio, a criança volta já com um vírus novo, e graças a Deus que não é Covid. Então, isso acontece, óbvio. Nós temos nossas dificuldades para voltar a nos reunir. Mas a Bíblia diz: não deixeis de vos reunir, como é costume. O que é um costume? É um hábito que adquirimos. É o hábito que adquirimos. Eu louvo a Deus que hoje de manhã tinha um grupo bom de pessoas e agora à noite também um grupo bom de pessoas. Aos poucos estamos voltando, mas continuemos prudentes. E você que me ouve,
pela live, saiba que isso não é falta de fé, isso é prudência. Prudência não anula fé. E mais uma coisa, fé não anula prudência. Veja, ninguém era mais dotado de fé do que Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando João Batista foi morto, Jesus, sabendo quem governava aquela província, diz, ele se foi para outra. Ele se foi longe de Herodes. E uma coisa me chama a atenção, no julgamento de Jesus, Jesus fala com Pilatos, mas com Herodes, ele nem diz uma palavra. Ele não fala nada. Parece que aquele Herodes, filho do Herodes, o grande construtor, aquele Herodes, que se o seu pai mandou matar os pequeninos, os inocentes, ele mandou matar, decapitando a cabeça de João Batista. E parece-me que Jesus realmente tratou aquele homem como ele merecia ser tratado. Mas veja que Jesus, sabendo que ele governava, Jesus foi para outro lugar. Sabe o que é isso? Chama-se prudência. Jesus sabia a hora que ele deveria ser crucificado e morto. Jesus não apressou em nada disso. E quando Jesus via que uma situação prejudicaria a obra que Deus tinha para que ele fizesse, prudentemente Jesus tomava outro caminho. E eu posso te garantir que não faltava fé a Jesus. Quem pode dizer amém a isso? Então, você ser prudente, você ser cauteloso, eu não estou falando de ser dominado por um medo, dominado por um pavor, mas dominado pelo quê? Pelo um bom senso. Isto é importante. Eu sei que eu falando isso, ainda mais falando através das redes sociais, haverá pessoas que me julgarão, que dirão, você não tem fé. Deus cura tudo. Eu tenho fé e eu sou produto de fé. E se eu hoje estou aqui, é porque um dia Deus me curou. E eu estou aqui pregando o Evangelho. E podendo ficar de pé, porque se Deus não tivesse me curado, eu não poderia ficar de pé. Então, eu louvo ao Senhor, porque nós temos sido, como igreja, uma igreja mais prudente. Eu digo, às vezes as pessoas falam, tua igreja já voltou toda. Eu digo, não. Não. Mas por quê? Porque pensam. Você gostou disso? Porque minha igreja pensa. Minha igreja raciocina. Nós cremos em Deus de todo o nosso coração. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na ação do Senhor. Sabe, pessoas aqui que conhecem bem a tia Thelma, nesses 2 anos de pandemia, tia Thelma não... Eu já espirrei, eu já tossi, acabei de tossir aqui várias vezes. Não estou com febre, não estou com nada, eu estou bem. Antes que alguém, por causa da tosse, diga, meu Deus, o que aconteceu? Mas não, eu estou bem. Porque hoje em dia, se você tosse na rua, uns 5 fogem. Né? Você tossiu, uns 5 fogem assim. Mas é muito importante que nós sejamos prudentes, mas que não abandonemos a comunhão. Eu fui até Campinas, pregar em Campinas, e o irmão da Matilde, meu primo, a Matilde é minha prima, o irmão dela, pastor Márcio Nogueira, ele está com uma enfermidade. Então, eu estive com ele, eu guardei 1,5 metro de distância dele, no mínimo, e usei máscara o tempo inteiro. E tomei todos os cuidados. Por quê? Porque ele está com a saúde debilitada. Ele está com... E você pode estar se sentindo muito bem, mas você pode estar carregando alguma coisa que prejudicará a pessoa. Então, nós temos que ter esses cuidados, mas que os cuidados não roubem de nós algo essencial que se chama
comunhão. Nós precisamos ter comunhão. Deus nos chamou para sermos uma família. Qual foi a última vez que você ligou para alguém da igreja? Eu sei, essa é uma palavra muito para a nossa igreja, mas qual foi a última vez que você ligou para alguém, que você falou com alguém, que você perguntou como é que estão as coisas, como é que você está? Nós estamos orando pelo filho do Gustavo, que teve uma indisposição. E eu agora mesmo, eu me inteirei, né, dessa indisposição, chegando lá de Campinas, porque eu vim direto de Campinas para cá. Então, eu mandei uma mensagem para eles, talvez eles estejam nos ouvindo, estamos orando por vocês, estamos clamando por vocês. Mas isso não pode ser uma preocupação só minha, isso tem que ser uma preocupação de toda a família da fé. Amém mesmo? Se um de nós está com um desafio econômico, um desafio financeiro, todos nós deveríamos estar orando por ele, para que Deus o abençoasse. Isto é corpo de Cristo. Eu quero fazer parte do corpo, eu quero que o corpo esteja na minha interioridade, a natureza do corpo seja a minha natureza, e então eu farei parte do corpo. E uma das coisas que nós devemos ter é justamente esse afeto, esse carinho. Você sabe, eu já disse aqui e volto a dizer, que eu estava pregando sobre amor, e quando eu cheguei em Storge, que é o afeto, o Espírito Santo veio para mim, se eu posso dizer assim, e me confrontou e me perguntou: você é afetuoso? Você é afetuoso? Eu tenho várias coisas que eu poderia dizer que são até algumas colocações virtuosas. Mas eu tive que olhar para a presença de Deus e dizer: Deus, me ajude, porque de fato eu não sou afetuoso. Aí alguém dirá: isso é temperamento? Pode ser, mas acontece que nós temos que ser afetuosos. Nós temos que ser diferentes. A Bíblia diz: dar-te-ei pastores conforme o meu coração. Conforme o meu coração, dar-te-ei pastores. Nós temos um coração como Deus. Nós temos o mesmo apreço, o mesmo carinho, o mesmo afeto. Afeto. Nós precisamos manifestar afeição uns para com os outros. Eu sei que nós não podemos fazer certas coisas por causa da situação em que estamos inseridos. Eu não posso chegar aqui e dizer: abrace 3 pessoas. Seria maravilhoso podermos abraçar mais de 3 até. Mas não é o momento. O momento não nos permite. Mas eu posso dizer: não perca a comunhão. Não perca a comunhão. Não perca a comunhão familiar, não perca a comunhão da igreja. Não perca a comunhão. E você não tem que estar junto a uma pessoa para estar com comunhão com essa pessoa. Você tem amigos, eu tenho amigos que moram a uma distância extraordinária e nossos sentimentos ainda continuam vivos por eles, nós os amamos, são nossos amigos. Nós não conseguimos perder a comunhão se o quê? Se não abandonamos essa comunhão. Um dos grandes problemas é que nós abandonamos o afeto, o amor, abandonamos. E como eu restauro isto? A igreja que o Senhor disse em Apocalipse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que colocaste de lado, de banda. Como restaurar isto? A Bíblia então nos diz: arrepende-te. É o primeiro passo. E volta às práticas das primeiras obras. Nós temos que
voltar à prática das primeiras obras, voltar com nossa família, viver em família é algo maravilhoso, mas toda família deveria ser um lar. A ideia de lar é um lugar acolhedor. Vem da palavra lareira, que era do que? De se aquecer ao redor de uma fogueira. Isso significa todo o lar, toda a nossa família tem que ser um lugar acolhedor. E a igreja de Cristo e o ministério desta igreja, que fazemos parte da igreja de Cristo, nós também temos que ser um lugar acolhedor. Amém? Nós temos que ser um lugar acolhedor. As pessoas dizem, não, um dia tudo voltará ao normal. Normal, haverá um novo normal. Não pense que as coisas serão como antes, e nem podem ser, senão nós não aprendemos nada no meio desse desafio. Tribulação é algo que vem às nossas vidas para que nós possamos ser aperfeiçoados. Então, eu não quero voltar ao passado, eu quero ir rumo ao futuro. É isso que eu tenho que entender. Quando nos reunimos, temos que nos reunir para melhor e não para pior. Ora, nós temos que ter consciência, nós temos que agir corretamente, nós temos que compreender que o Senhor deseja que nós caminhemos com prudência e com sabedoria todos os dias da nossa vida. A Bíblia nos diz, os dias são maus, então o que você tem que fazer? Andar com prudência, andar com simplicidade, ter sabedoria. O saber, nós precisamos saber viver. Nós não fomos chamados para ter uma fé e vivermos isolados uns dos outros. O projeto de Deus é a igreja, para nós. A igreja não é um negócio, a igreja não tem que ser tratada como um negócio. A Bíblia fala algo interessantíssimo sobre governar a igreja, que quem governa bem a sua casa, governará bem a igreja, porque a igreja deve ser governada como uma casa, a igreja deve ser governada como uma família, porque a igreja tem que ser uma família. Nós somos assim, família um dos outros, família de fé, um dos outros aqui. Nós precisamos verdadeiramente estar preocupados. Eu uma vez estava com o pastor de uma grande igreja, pastor Isaías Figueiró, e a igreja dele é dessas igrejas que você olha e perde de vista. E ele disse, Luiz, sabe qual é o problema de uma igreja desse tamanho? É que aquela pessoa sentada ali naquela ponta, se ela não vier à igreja, ninguém vai sentir falta. Nós devemos nos amar tanto que nós temos que, não importa o quanto essa igreja venha a crescer, nós temos que sentir falta. Nós temos que sentir falta um dos outros. Fulano não veio, estará ele bem? E não é apenas o pastor que deve se preocupar com isso, todos nós somos uma família. Todos nós devemos nos preocupar uns com os outros e devemos amar uns aos outros como família. Eu estou pedindo a Deus o dom do amor na nossa igreja e na minha vida.
Ah, pastor, você não ama? Eu amo. Mas eu estou pedindo a Deus que eu quero o amor em toda a sua plenitude, amar a Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo? É o que nos questiona a palavra do Senhor. Então nós precisamos viver realmente uma família aqui. Estamos hoje à mesa. Famílias devem aprender a sentarem juntos à mesa. Isso é mais uma das coisas que a moderna sociedade roubou de sentarmos ao redor da mesa, de comermos juntos, de sermos companheiros. A palavra companheiro significa literalmente aquele que compartilha pães. Nós precisamos ser companheiros uns dos outros. Sabe, por isso é que eu acho que uma das coisas muito importantes de se ter na igreja, não para ter lucro, é ter cantina. Porque na cantina há uma comunhão. É claro que a gente entende que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, fazendo uma cantina, cria o que? Aglomeração, cria tudo isso. Temos que ter calma. Talvez não seja a hora, talvez não seja o momento. Nós temos que ter sabedoria, discernimento. E temos que ter, volto a dizer, prudência. Sermos prudentes. Precisamos ser, de fato, prudentes. Mas não podemos, de forma alguma, perder a comunhão. Perder a comunhão. Eu preciso de você. Cada um de nós precisa um dos outros. Nós precisamos estar orando uns pelos outros. Nós precisamos estar nos envolvendo a favor uns dos outros. Somos uma família, somos uma irmandade, somos uma fraternidade e devemos ter este amor fraternal, mas devemos trazer esse amor de afeto no nosso meio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, nós temos que discernir o corpo, nós temos que poder entender o corpo, nós temos que viver a realidade do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Nós somos todos, agora eu usarei uma expressão que se usa, tudo farinha do mesmo saco. Porque nós somos um pão, feitos dessa forma. E então, nós precisamos conhecer o nome um dos outros, nós precisamos nos preocupar uns com os outros, nós precisamos dar atenção uns aos outros, nós necessitamos viver a família da fé. Então, quando participarmos hoje da ceia do Senhor, eu quero te convidar a examinar-se. Senhor, eu tenho sido aquele que demonstra afeto ao seu irmão? Eu tenho sido aquele que tem se preocupado com o seu irmão? Eu quero uma qualidade no nosso relacionamento em que Deus se sentirá à vontade no nosso meio. Muitas pessoas pensam que Deus só se sente à vontade no ambiente de louvores. Deus habita no meio dos louvores. Mas há uma grande diferença entre louvor, adoração e apenas cantar. Há quem não cante e adore.
A Bíblia diz, e prostrando adorou. Não cantou um hino sequer, mas adorou. E adorou de verdade. E eu sei que adorou de verdade, por quê? Porque está na Bíblia que ele adorou. Então nós precisamos ser adoradores que adorem em espírito e em verdade, mas há um ambiente que o Espírito Santo se sente à vontade. E esse ambiente é um ambiente onde os irmãos se amam. Oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos, viverem em comunhão os irmãos. Aonde estiverem, 2 ou 3, reunidos no meu nome, no seu meio eu estarei. A nossa reunião, a nossa união produz uma presença, que é a presença de Jesus. Então, há um ambiente propício para a manifestação da pessoa de Jesus Cristo. É quando nós temos esta comunhão uns com os outros. É importante a ceia, porque a ceia nos confronta. No dia em que Jesus foi traído, havia alguém que não tinha uma boa comunhão nem com Cristo, nem com os outros. E este alguém entregou a Cristo na mão dos gentios e das autoridades judaicas. Judas Iscariotes. Ele fez isso. E quando nós não discernimos o corpo, quando nós não entendemos que somos um corpo, quando nós não vivemos, porque qual era o problema em Corinto? O problema em Corinto é que eles tinham o ágape, eles tinham aquela comunhão, eles tinham aquela ceia, mas alguns comiam e outros passavam fome. Não havia afeto entre eles, não havia sensibilidade entre eles. Eles não tratavam como deveriam tratar bem os mais humildes. Meus irmãos, olha, às vezes nós estamos fazendo coisas que parece que a igreja está querendo fazer coisas apenas para os ricos. Nós temos que fazer coisa para os pobres, porque Jesus disse, e o evangelho é pregado aos pobres. E aos ricos é dito, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Não me pense mal de mim, eu não estou dizendo que Deus não salva a gente rica. Deus salva a gente. Seja rica, seja pobre, Deus salva gente. Mas nós devemos ter um coração sensível para os desfavorecidos, para aquele que teve muito, não tenha demasiado, e aquele que teve pouco, não fique em falta. E então o que tem muito, ajuda o que tem pouco. Isso é o caráter de Cristo. Isso é discernir a Cristo. Como eu tenho tratado a vocês? Como eu tenho tratado aos meus irmãos? É isso que eu tenho que me examinar, saber se eu estou ou não estou discernindo o corpo de Cristo. É enxergar Jesus no outro. Discernir o corpo de Cristo. É enxergar Jesus na outra pessoa. E aí ajudar. Sabe, eu estava nesse congresso, um profeta dos Estados Unidos, ele estava contando uma experiência de uma visão aberta que ele teve a respeito de algumas pessoas. E o interessante é que ele disse, não importava se eu visse anjos ou visse demônios com aquelas pessoas, o sentimento que eu tinha de compaixão por cada um delas era igual. Será que nós temos um bom sentimento uns para com os outros? Será que nós estamos realmente, aí eu volto a dizer, sendo afetuosos um para com os outros? Examine-se.
Eu sei que você pode ter um temperamento como o meu, que é uma pessoa mais reservada, mais séria. A Matilde aqui, ela é minha prima, ela me viu pequenininho, ela tem alguns anos a mais do que eu, não muitos, alguns anos, mas ela me viu pequeno. E ela sabe disso, eu já nasci sério. Eu já nasci sério. Talvez você não creia, mas eu sou sério. Eu sou sério. Então, eu pequenininho fazia coisas que, eu vou te contar, isso nem Freud explica. Das coisas que eu fazia, eu nunca consegui chamar uma professora de alfabetização de tia. Eu chamava de minha cara senhora. Você sabe o que é uma criança de 5 anos falando para uma professora e não chamando de tia? E eu me lembro da diretora do colégio, e era pré-escolar, Jardim da Luluzinha, foi onde eu estudei. Era profético. Jardim da Luluzinha. E a diretora veio conversando e disse: por que você não me chama de tia? E, gente, e uma criança de 5 anos vira para ela e diz: a senhora é minha tia? Ela disse: não. Então eu continuo chamando de minha cara senhora. Eu já era desse jeito de ser. Mas o Senhor tem colocado, como é? Você tem sido afetuoso com o meu corpo? Você tem tratado o meu corpo com a dignidade que o meu corpo deve ser tratado? Aviltaram o corpo de Cristo na cruz. Ele foi chagado, ele virou praticamente uma única chaga de tantas feridas, feridas e feridas. Mas aquelas pessoas que tiraram Jesus da cruz, aquelas pessoas limparam o corpo, aquelas pessoas derramaram azeite com suas especiarias. Então o perfume foi ungido o corpo de Jesus. Eles devolveram ao corpo dignidade, eles trataram o corpo com a dignidade que o corpo merecia ser tratado. Nós estamos pedindo: Senhor, envia avivamento, Senhor, envia avivamento, envia vida, envia ressurreição. Se nós tratarmos o corpo de Cristo com a dignidade que o corpo merece ser tratado, Deus vai ressuscitar o corpo de Cristo. Mas nós precisamos fazer isto. Nós precisamos trazer essa experiência, mais uma vez, para a igreja. Sermos carinhosos, sermos afetuosos, sermos educados, sermos gentis. Gentileza é algo importante. Nós somos uma igreja que está clamando ao Senhor: Senhor, batiza-nos com o teu amor. Eu sei que toda esta pandemia nos afastou, mas ninguém pode afastar, de fato, o teu afeto, o teu amor por uma pessoa. É você que abandona. É você que abandona. Eu estou falando aqui e deixe-me dizer uma coisa: eu me sinto acusado pelo Espírito Santo. Eu me sinto que eu tenho que melhorar e melhorar em muito, e eu quero te convidar a fazer a mesma coisa, melhorar e melhorar em muito. Todos nós podemos fazer isso. Nós não precisamos aceitar o estado que estamos. A igreja precisa ter aquele sentimento de Cristo, se compadecia. Compadecer é padecer junto, é sentir a dor do outro,
É mais do que uma simpatia, é mais do que uma empatia. Eu preciso me compadecer. E, portanto, eu gostaria de convidar você hoje a examinar-se. Estamos perdendo a comunhão? Estamos perdendo a comunhão uns com os outros? Eu sinto isso no meu coração, que é algo essencial para que voltemos à prática das primeiras obras. Voltemos a nos preocupar uns com os outros e apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. Ter um ambiente que seja um ambiente propício ao Espírito Santo, dignificando o corpo de Cristo. Deus há de nos abençoar. Amém? Senhor nosso Deus, ajuda-nos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a viver a realidade que Tu desejas para o corpo de Cristo. Que tenhamos afeto, que não percamos a comunhão, que mesmo diante dos afastamentos que são necessários, que o afastamento não nos leve a um isolamento. Afastados sim, isolados jamais. Mesmo que é um momento desses cuidados, eu peço ao Senhor que Tu cries em nós um coração que Te agrada, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dá-nos um coração conforme o Teu coração. Ó Deus, nós oramos. Agora nós nos examinamos e peço que o Senhor vá e aponte a cada um de nós o que precisamos mudar, aonde precisamos mudar. Abençoa-nos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo.